pessoal, satisfação estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo para vocês e no vídeo dessa semana eu queria falar sobre dois assuntos, né? São duas questões que nós observamos muito durante algumas pregações, algumas exposições de textos bíblicos. Eu vejo mais como confusão que alguns retóricos ou pregadores andam fazendo dentro das igrejas, em nossas comunidades. Algumas dessas confusões estão relacionadas com a falta de leitura e a falta de conhecimento de temas da Bíblia, de sua divisão, de suas estruturas. Então essa falta de habilidade, essa falta de conhecimento em torno das estruturas da Bíblia é que provoca algumas exposições equivocadas. Uma delas está relacionada à divisão estrutural da Bíblia. A maioria de nós, a maioria de quem já ouviu algumas pregações, já deve ter ouvido o pregador dizer assim: vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Na hora que ele vai ler o texto, aí ele diz assim: vou ler apenas a parte B do versículo. Aí você fica esperando ele iniciar a leitura. Por quê? Porque você não sabe qual é a parte B. E nem sabe qual é a parte E, muito menos qual é a parte C. Por que você não sabe? Porque essa divisão não existe. Isso é uma invenção de moda, isso é um modismo que alguns retóricos e pregadores fazem. Essa divisão não existe. A Bíblia não possui uma divisão em parte A ou parte B de seus versículos. Uma questão interessante que nós devemos observar, que quando as pessoas fazem essa divisão por parte A ou parte B dos versículos, ele pode cometer um erro gramatical grave. Por quê? Porque se ele não tem conhecimento, por exemplo, de como os períodos gramaticais e sintáticos são construídos dentro de um texto, ele pode cometer um erro grave de estar, por exemplo, fracionando uma oração que faz parte de um período composto. Um período sintático composto por dois verbos e que a segunda oração ela pode estar subordinada à primeira. E se você corta e tira, separa esses dois verbos ou divide essa oração, transforma ela em parte A ou em parte B de um versículo, você está destruindo a lógica do texto. Ou seja, você tirou o sentido do texto. Então esse modismo, na maioria das vezes, é provocado por quem tem pouquíssima noção da língua portuguesa, tem pouquíssima noção de gramática e pouquíssima noção também de análise sintática. Faz essas coisas, mas não tem noção do que está fazendo. É preciso entender que o ideal é você não ficar fazendo uma leitura bíblica quando você abrir a Bíblia para fazer uma leitura lá na sua igreja ou até mesmo na sua casa, pegar um versículo e ler esse versículo e aproveitar ele como se ele fechasse toda a ideia de um texto, como se ele fechasse toda a perspectiva que o texto bíblico tem a oferecer. Isso é um equívoco. A divisão da Bíblia em versículos não tem finalidade pedagógica nenhuma. Não tem nenhum propósito interpretativo a divisão da Bíblia em versículos. Então é preciso entender que essa divisão ela é só um mecanismo de ajuda para se encontrar algumas passagens no texto. Depois que você localizou essa passagem no texto, o versículo não tem mais nenhuma utilidade no processo de interpretação. Então é um equívoco. Aí você fala assim: não, professor Belo, a gente faz essa divisão de parte A ou parte B para ganhar tempo, né, na pregação. Olha, os pregadores gastam tanto tempo falando coisas que não está relacionada com a mensagem, com o texto que ele leu, porque não quer gastar esse tempo lendo o texto bíblico para ficar mais clara a sua exposição ou mais clara a sua ideia. Na maioria das vezes, lê o texto, inclusive nem fala sobre aquele texto, ele leu aquele texto simplesmente para deixar o texto num vazio, perdido no processo
de pregação dele. Na verdade, ele nem chegou a preparar uma mensagem baseada naquele texto, ele só usou aquele texto como um pretexto para iniciar uma fala aleatória, uma provocação do sentimento das pessoas. A Bíblia, ela tem divisões que podem ser aproveitadas, mas algumas dessas divisões, elas estão localizadas do ponto de vista ideológico. O que eu quero dizer com isso? A divisão em testamentos, por exemplo, ela só existe para nós cristãos. Os judeus não têm uma divisão em testamento. Se você falar assim, não, o Antigo Testamento é a Bíblia do judeu. Não, o Antigo Testamento não é a Bíblia do judeu. A Bíblia do judeu é a Tanakh. Eles não têm Antigo Testamento e nem têm Novo Testamento. Por que eles não têm nem Antigo nem Novo Testamento? Porque não passou, a aliança para eles ainda é a mesma. É o texto que está lá, que nós chamamos de Antigo Testamento, é a Tanakh, que é a Torá, o Neviim, o Ketuvim, é o texto, a lei, os escritos e os profetas. Essa divisão de Antigo e Novo Testamento é para nós cristãos. A divisão em Antigo Testamento e Novo Testamento, ela veio a calhar por causa da figura de Jesus Cristo. Veio como Salvador, reconhecido como Messias por uma boa parte dos discípulos, que ele conquistou na época, e também muitos judeus se converteram, e essa divisão em testamento ela vai ocorrer depois da segunda metade do primeiro século, e nem como testamento, mas como textos, produzidos pela comunidade cristã. O testamento vai ser ainda um pouco mais para frente essa questão de aplicar uma ideia de Novo Testamento. A Bíblia que os cristãos tinham no primeiro século era o Antigo Testamento também, mesmo os cristãos. Então o Novo Testamento é uma coisa nova com relação à comunidade cristã antiga. Já a divisão em capítulos, sim, aí ela é diferente, porque a divisão em capítulos só vai acontecer por volta de 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo Sinclair, que começou essa divisão, na verdade, com o bispo, depois chegou a cardeal. O Hugo Sinclair é que fez essa divisão em capítulos. Já estava no auge do movimento da escolástica, que era um movimento teológico-filosófico que tinha forte influência das leituras, primeiro aristotélicas, depois de Platão já menos intenso, como ele foi no período do século IV, mas agora no século XIII e XIV, muito mais forte, está Aristóteles, com a leitura dele sendo representada principalmente por Tomás de Aquino. Então a divisão em capítulos veio a calhar nesse período porque facilitou os debates. A escolástica ela era caracterizada exatamente por causa desses debates entre os cristãos. Então, entre cristãos e aqueles que defendiam certos pensamentos, que estavam dentro do cristianismo, mas tinham um pensamento diferente. Então usavam-se a retórica, usavam os debates para poder defender alguns pensamentos. Se vocês olharem a obra de Tomás de Aquino, por exemplo, a Suma Teológica, ela é dividida praticamente numa estrutura de debates, com artigos, com tese, com defesa. Então a divisão em capítulos ajudou muito nesses debates, porque facilitava a busca, facilitava o diálogo dentro do próprio texto bíblico. A divisão em versículo do Antigo Testamento foi já no século XV, 1445, pelo Rabi Natan. Só o Antigo Testamento. O que é interessante, porque ele ser um rabino, não trabalhou o Novo Testamento. Por quê? A ideia é trabalhar no Antigo Testamento. Os judeus não têm essa pretensão de trabalhar no Novo Testamento. Por isso que o Rabi Natan fez essa divisão em versículos, mas usando apenas o Antigo Testamento, em 1445. Então, a divisão em versículo não tinha nenhuma pretensão pedagógica também. Era simplesmente para ajudar a encontrar alguns textos, facilitar a busca. Mas depois desse texto encontrado, os versículos não têm mais utilidade. Essa divisão não vale mais nada depois do texto encontrado. Aí sim, o texto ele é lido como um todo para se produzir uma interpretação. A divisão em versículos do Novo Testamento
ela foi feita por Robert Stevens em 1551. Então, com a mesma ideia, só mesmo para conseguir encontrar algumas passagens, facilitar essa busca. Não tem função pedagógica a divisão em versículo. Então, uma outra divisão que não temos uma data muito precisa de como ela aconteceu e que ela não tem regularidade, ou seja, pode diferenciar de uma Bíblia para outra, é a divisão em perícopes. O que é a divisão em perícopes? É aquela divisão que quando você abre um capítulo da Bíblia, às vezes ele pode estar lá, por exemplo, num título lá, o jovem rico, a viúva de Naim. Então aquela parte do texto que fala da viúva de Naim, o nome daquilo ali é perícope. Aí sim, a divisão em perícope, ela tem uma função já pedagógica. Por que ela tem função pedagógica? Porque ela delimita um espaço literário para ser trabalhado num processo de interpretação. Então, quando você pega um texto e divide ele em perícopes, você está fazendo o quê? Eu estou pegando uma história, contando como ela começa e como ela termina. Então eu tenho um espaço literário completo para trabalhar. Há uma certa validade. Se você for olhar, por exemplo, o Salmo 119, na divisão em versículos, o Rabi Natan, como é um judeu, ele conhece muito bem a poética hebraica e como ela se estrutura e como ela se divide. Então, a divisão dos salmos em versículos, em algumas partes, ela parece coincidir. Por exemplo, os versos, que não, na tradição hebraica não se chama de verso, é cólon, ou bicólon, tricólon, e nós chamamos lá de estrutura de cola. Como nós vemos verso aqui, lá é cola. Então, essas estruturas podem parecer coincidir com algumas colas, de fato. O Salmo 119, nós temos uma divisão de acordo com a estrutura do alfabeto hebraico, o Aleph, o Beit, o Gimel, o Dalet. Se você for ver essa divisão do Salmo 119, você vai ver que as colas, ou aquelas linhas dos versos, todas elas começam com aquela letra que divide o salmo, ou seja, a palavra daquela linha começa com Aleph, toda a primeira palavra começa com Aleph. A parte que divide o Bet, todas as linhas daquela parte do Bet, a primeira palavra começa com Bet. Essa é a ideia da estrutura de divisão desse Salmo 119, a estrutura poética, né? E nossa língua portuguesa não permite que a gente perceba isso, porque a tradução não coincide letra por letra. Então, é interessante perceber que, quando você fala sobre uma divisão da Bíblia, você precisa estar consciente de qual a finalidade dessa divisão. Então, se um pregador chega lá, ou um retórico qualquer, vamos ler, dividir a Bíblia aqui, vamos ler a parte A ou parte B do versículo, olha, não se faz isso. Não se fraciona versículo. Você quer ganhar tempo? Leia o versículo todo e explica. Eu só vou ler esse versículo aqui para localizar a nossa mensagem, mas ela está no capítulo tal, ou ela está na perícope tal, e aí você fica livre. Se você vai ter 5 minutos, estrutura uma mensagem para 5 minutos. Mas não invente moda. Não saia fazendo uma coisa que você não tenha condições de fazer. Você pode estar destruindo uma estrutura literária que você não tem domínio sobre ela. Outra confusão que a gente ouve muito nas exposições, ou algumas pregações, quando vão usar o Evangelho de Lucas. Eu ouço muito, já ouvi várias vezes isso, pregadores com aquela ideia de mostrar intelectualidade, de capacidade, de retórica, de uma linguagem difícil. Ele chega assim, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Doutor Lucas, no capítulo tal, versículo tal. Olha, gente, da onde vocês tiraram essa ideia de que Lucas era doutor? Por causa do texto de Paulo falando o médico amado? Gente,
Médico não é doutor num período em que Lucas viveu. Médico, naquela época, não tinha o status que os médicos têm hoje. Não tinha prestígio social os médicos. Médicos, inclusive, era uma profissão mal vista. Médico era a profissão de escravos. E a possibilidade muito grande de Lucas ter sido escravo. Ele era um escravo médico, que era comum famílias ricas colocarem seus escravos para explodarem algumas profissões, alguns conhecimentos, para ajudar na administração da casa. Havia mordomos que eram muito expert, né? Eram especialistas em administração. Alguns eram especialistas em curtir couro. Nós vamos ver vários exemplos na Bíblia sobre isso. Lucas não era doutor, porque doutor eram apenas aquelas pessoas formadas em letras. Não tinha prestígio social o médico. Não era doutor como se pensam ser doutores os médicos hoje. Tinha muito privilégio naquela época doutores da lei, arquitetos, feiticeiros, alquimistas, sacerdotes. Tinham muito, mas muito mais prestígio social do que os médicos. Alguns médicos tinham prestígio porque juntava-se à profissão de médico conhecimentos extra-medicinal. Por exemplo, você vai ver lá o Hipócrates, que era filósofo, era sofista, né? E era médico também. Mas isso é do século V antes de Cristo, quinto século antes de Cristo. E não tem relação com os judeus, não é da época de Jesus Cristo. Então, o médico ele não tinha esse prestígio que nós temos hoje aqui na nossa sociedade para os médicos. É porque se fala com Lucas sendo doutor como se fosse uma coisa... Olha, gente, o conhecimento da medicina era muito precário. Os médicos eles só vão ter um certo grau de prestígio social depois do século XIX. Porque até os curandeiros tinham mais prestígio do que os médicos. Você parou para imaginar o que é ser um médico? Numa sociedade, por exemplo, onde não tem anestesia, onde não tem remédios que você possa receitar para curar as pessoas. Por isso que alquimistas, feiticeiros, curandeiros tinham muito mais prestígio do que os médicos, porque eles inventavam lá uma mistura de ervas para as pessoas tomarem. Então os médicos dependiam muito, mas muito mesmo, desses conhecimentos de feiticeiros, de alquimistas, de gente que tinha condições de manipular, né, esses remédios. Até mesmo no século XIX você vai ver farmacêuticos que eram muito mais respeitados do que médicos, porque eles tinham um conhecimento instrumental de medicamentos e muita gente nem é médico. Até hoje, em algumas igrejas, você percebe que as pessoas valorizam muito mais, por exemplo, uma pessoa que tem a fama de ter o dom de cura, de ser procurado antes que os médicos. Eu imagino na época de Lucas, que a medicina era muito rudimentar, não tinha condição de cuidar das pessoas como os médicos cuidam hoje. Então esse jargão de vamos ler o Evangelho no texto do doutor Lucas. Olha, Lucas não era doutor, definitivamente. Só médico, mas um médico numa sociedade em que médico não tinha valor nenhum. Era a profissão inclusive de escravo. E é possível que Lucas nem seja o nome do autor do Evangelho. Lucas seja talvez um apelido, porque apelido dado a escravos, Lucax, era apelido dado a pessoas que tinham a vida de escravo, Lucax. Então alguns escravos ficavam famosos. O Lucax era um tipo de escravo, ou de apelido dado a escravos de determinadas
condições dentro da sociedade um pouco mais bem vistas, vamos dizer assim. E os escravos pedagogos. Pedagogos também eram escravos. Quem eram os pedagogos? Eram os escravos que levavam os filhos dos nobres, das classes mais beneficiadas economicamente da Grécia, para serem orientadas pelos sofistas. Então os pedagogos também eram escravos, escravos pedagogos, aqueles que levavam os filhos das crianças para o caminho do conhecimento, ou seja, aos sofistas ou aos filósofos. Então os pedagogos também eram uma categoria de escravos, né, bem conhecidas na história. Então não confundam o fato de Lucas ter sido médico e ter sido doutor, porque Lucas nunca foi doutor. Médico sim, doutor jamais. Então não cometa esses equívocos. Primeiro, o equívoco de dividir um versículo em parte A ou B, não se faz isso, a menos que você seja um expert, seja extremamente conhecedor de análise sintática, da sintaxe de um texto e saiba explicar por que você fracionou esse texto em parte A ou B, ou que você domine todos os conhecimentos da área da análise sintática, quando um período é composto, quando ele é um período simples, quando ele é composto por subordinação, quando ele é composto por coordenação, se por subordinação, se é uma subordinação adjetiva, se ela é uma subordinação substantiva. Então, meu amigo, se você não tem esses conhecimentos, evite fazer uma coisa que você não tem condições de fazer. Seja simplório, seja o mais simples possível, seja capaz de alcançar as pessoas sem inventar moda. Você pode estar falando uma coisa e lá na sua frente tem um professor de gramática, tem um professor de língua portuguesa ouvindo o que você está falando. Então, evite depois você ser instrumento de crítica de gente que conhece e ter que parar para te ouvir falando coisas que você não sabe o que está falando. Bom, nós vamos ficar por aqui. Agradeço a vocês por terem nos acompanhado nos vídeos anteriores e também nesse vídeo. Vamos continuar publicando mais vídeos durante a semana. A nossa proposta é publicar aí um vídeo por semana. Nós temos visto que um número considerável de pessoas tem nos acompanhado, tem compartilhado, isso para nós é muito bom. Vamos tornar o conhecimento bíblico e teológico uma coisa comum, uma coisa de domínio social. Não vamos trancar o conhecimento bíblico e teológico dentro das nossas igrejas, dentro do nosso seminário. Vamos continuar compartilhando, curtindo, indicando inscrições no canal. Isso para nós é uma coisa boa e vai ser útil para todo mundo. Eu agradeço aqueles irmãos que estão fora do Brasil, que estão na Argentina, me escreveram, muito obrigado, o Marcos Vinícius, né, que é um bom representante da nossa cultura teológica lá na Argentina, muitos alunos de seminários que estão lá se inscreveram no canal. Vocês podem ver os primeiros vídeos aí, eu estou colocando legenda em espanhol para ajudar aquelas pessoas que estão lá na Argentina a tentar compreender. Eu no vídeo tenho que falar um pouco mais rápido para ganhar tempo, e aquelas pessoas que não falam a língua portuguesa têm um pouco de dificuldade por causa da velocidade que eu faço exposição. Então eu faço rápido para poder a gente ganhar tempo na exposição. Então eu estou tentando traduzir isso para o espanhol, estou legendando e enviando para lá, e parece que foi positivo, a legenda está dando para eles entenderem. Vamos tentar continuar fazendo isso para ajudar os irmãos lá. Também uma confirmação que veio da África, nosso aluno, amigo, né, de seminário, o Vitor, mas a Priscila, que estão lá na África. O Vitor me escreveu essa semana confirmando, porque ele assistiu aquele vídeo que fala sobre a submissão da mulher, e ele, como vive num contexto lá que predomina uma tradição muçulmana, falou: olha, Bela, aqui na África muito parecido, porque ainda se conserva culturas do Antigo Testamento, que eles usam muito o Pentateuco na tradição muçulmana.
Então me escreveu confirmando, legal, gostei, queria que vocês continuassem participando, isso para nós é uma coisa muito boa. Muito obrigado, estou agradecido por cada um de vocês que participa conosco. Eu sou o professor Belo e estou muito feliz por estar com vocês mais uma vez. Um grande abraço a todos.